Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? A trilha de terra era fina como cicatriz no meio do nada, rachada pelo sol, cercada de silêncio e poeira que grudava na garganta como lembrança amarga. Eu cavalgava sozinho pela Serra do Jalapão há 3 dias. Meu cavalo Zaino pisando no mesmo ritmo que meu coração cansado. O sol de meio-dia cortava a pele exposta, mas eu nem sentia mais. Havia me acostumado com a dor que vem de fora. Era a de dentro que ainda me queimava. Fazia 4 anos que Yara havia partido. 4 anos desde que a febre levou ela e o bebê que esperávamos. Desde então, eu era só rastro de homem, vagando pelas trilhas esquecidas do interior de Goiás, carregando culpa que ninguém mais lembrava, mas que eu não conseguia enterrar. O cavalo diminuiu o passo quando a trilha se estreitou entre os arbustos de cerrado. Foi aí que ouvi. Primeiro foi o barulho, cascos batendo duro na terra seca, levantando nuvem de poeira que subia como fumaça. Depois, um som que me gelou a espinha, o arrastar de algo pesado sendo puxado no chão. Dobrei a curva devagar, a mão instintivamente buscando o cabo da faca na cintura. O que vi me fez esquecer de respirar. Um homem montado num cavalo escuro galopava em disparada, o rosto vermelho de raiva e álcool. Atrás dele, presa por uma corda grossa amarrada ao arreio, uma jovem era arrastada pela terra como se fosse saco de milho. Ela devia ter uns 17, 18 anos. O vestido amarelo que um dia foi bonito, agora estava em farrapos, manchado de sangue e terra. Os joelhos em carne viva deixavam rastro vermelho no chão. Um dos pés estava descalço, cortado pelas pedras. Mas foram os olhos dela que me partiram por dentro. Não era só desespero, era a resignação de quem já entendeu que ninguém vai chegar a tempo. O olhar de quem perdeu a fé em ser salvo. Para com isso, maldito! O grito saiu da minha garganta antes que eu pudesse pensar. O homem puxou as rédeas com violência, fazendo o cavalo se empinar. Quando se virou para mim, vi o rosto inchado de cachaça e ódio. Não se meta, Apache de merda! Cuspiu no chão. Ela é minha filha, faça o que quiser. Filha! A palavra me atingiu como tiro no peito. Esse homem, esse animal, estava arrastando a própria filha pela terra como se ela fosse lixo. Meu cavalo se agitou, sentindo minha atenção. A jovem me olhou com os olhos vidrados de dor e por um segundo vi Yara ali. Não o rosto, mas a fragilidade, a súplica silenciosa por proteção. Solta ela, agora. Minha voz saiu baixa, perigosa. O homem riu, um som sem alegria. Ou o quê? Vai me ensinar como criar filha? Essa aí trouxe vergonha para a família. Agora vai pagar como merece. Eu não perguntei que vergonha. Não importava. Nada justificava aquilo. O homem esporeou o cavalo, pronto para continuar o arrastar. Foi quando meu corpo agiu sozinho. Saltei da sela antes mesmo do cavalo parar completamente. A queda me deixou com gosto de terra na boca, mas eu já estava correndo. Em 3 passadas cheguei até a corda, saquei a faca e cortei num movimento só. A jovem caiu como boneca quebrada. Seu filho da puta! O homem gritou, fazendo o cavalo girar para cima de mim. Mas eu já estava com ela nos braços, carregando seu peso pequeno e morno até meu cavalo. Ela mal respirava, os olhos fechados, o rosto coberto de terra e lágrimas secas. Se encostar nela de novo, eu te mato, falei, olhando direto nos olhos vermelhos dele. Não era ameaça, era promessa. O homem hesitou, calculando as chances. Viu algo no meu rosto que o fez recuar. Ela vai voltar, rosnou. Sempre voltam. Subi na sela com a jovem à minha frente, seus cabelos escuros grudados no meu peito. Ela pesava quase nada, como passarinho machucado. Não se vai, murmurei, mais para mim que para ele. Esporeei o cavalo e saímos dali antes que ele mudasse de ideia ou chamasse mais gente. Pela trilha que subia a serra, com o sol queimando nossas costas e o vento carregando o cheiro de terra e sangue. Nos meus braços,
A jovem murmurou algo que não entendi. Mas senti seu corpo relaxar um pouco, como se finalmente pudesse descansar. Olhei para trás uma última vez. O homem ainda estava lá, parado no meio da trilha, diminuindo com a distância até virar só um ponto escuro contra o céu. Eu não sabia ainda que aquele momento mudaria tudo, que aquela jovem ferida nos meus braços ia me ensinar que salvar alguém, às vezes, é a única forma de se salvar também. A serra nos engoliu no silêncio, e eu cavalgava em direção ao desconhecido, carregando mais do que uma vida nos braços. Carregava a chance de recomeçar. A água do riacho corria cristalina entre as pedras, fazendo um som suave que contrastava com o barulho do meu coração ainda disparado. Encontrei o local perfeito, uma clareira protegida por cajueiros nativos, longe o suficiente da trilha principal para que ninguém nos achasse. A jovem estava inconsciente nos meus braços há quase 1 hora de cavalgada. Respirava fraco, mas respirava. Era o que importava. Desci do cavalo com cuidado, como se carregasse cristal. Cada movimento meu era calculado para não machucá-la mais. Os ferimentos nos joelhos dela haviam parado de sangrar, mas a terra grudada na pele formava uma crosta perigosa. "Vamos limpar isso", murmurei, sabendo que ela não podia me ouvir. Estendi minha manta de viagem na sombra e a deitei devagar. De perto, pude ver melhor os estragos. Além dos joelhos em carne viva, tinha arranhões nos braços, um corte fundo no pé descalço e o rosto inchado de um lado, marca de tapa recente. Minha mandíbula se contraiu. Que tipo de homem faz isso com a própria filha? Busquei meu cantil e o pano limpo que sempre carregava na alforge. A água estava morna do calor, mas servia. Molhei o tecido e comecei a limpeza pelos ferimentos mais graves. Quando a água tocou os joelhos dela, seus olhos se abriram de repente. Eram castanhos, grandes demais para o rosto magro. Por um segundo, vi pânico puro ali, o olhar de quem acorda esperando nova dor. "Calma", disse baixinho, parando o movimento. "Não vou te machucar." Ela me estudou em silêncio, a respiração acelerada. Seus olhos percorreram meu rosto, meu cabelo comprido preso com fita de couro, a cicatriz que cortava minha sobrancelha esquerda, lembrança de uma briga de bar anos atrás. "Oh, quem é você?" A voz saiu rouca, quase um sussurro. "Me chamo João." Mostrei o pano molhado. "Preciso limpar esses ferimentos. Vão infeccionar se ficarem sujos." Ela assentiu devagar, mas todo o corpo se enrijeceu quando aproximei o pano novamente. Cada toque arrancava pequenos gemidos que ela tentava abafar, mordendo o lábio. "Desculpa", murmurei. "Sei que dói. Por que me salvou?" Perguntou de repente, os olhos fixos nos meus. A pergunta me pegou de surpresa. Parei a limpeza por um momento, porque era a coisa certa a fazer. Ninguém nunca fez a coisa certa por mim. Havia uma amargura na voz dela que me lembrou de mim mesmo nos primeiros meses após a morte de Yara. A sensação de que o mundo inteiro havia conspirado contra você. "Como você se chama?" perguntei, voltando a limpar os ferimentos. "Ana." Uma pausa. "Ana Clara." Ana Clara é um nome bonito. Ela me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo. Meu pai dizia que era nome de santa, que eu devia ser pura como santa. O sarcasmo cortava as palavras. Acho que ele se decepcionou. Não respondi. Continuei limpando os cortes em silêncio, deixando que ela falasse se quisesse. Ele me arrastou porque a voz falhou. Porque descobriu que eu não era mais, que eu já não era. "Não precisa explicar", interrompi. "Não importa o que aconteceu. Nada justifica o que ele fez." Ana Clara fechou os olhos com força, como se minhas palavras fossem difíceis de acreditar. Terminei a limpeza dos joelhos e passei para o pé cortado. Era o ferimento mais feio. Um talho de quase 3 dedos na sola, cheio de terra e pequenas pedras. Ia doer muito. "Segura aqui", disse, oferecendo um pedaço de galho. "Vai precisar morder quando eu limpar o pé." Ela obedeceu sem questionar.
Quando comecei a retirar as pedras do corte, seu corpo se arqueou de dor, mas não gritou. Apenas mordeu o galho até deixar marcas dos dentes. Você é forte, comentei, impressionado com a resistência dela. Não sou, não. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas a voz permanecia firme. Se fosse forte, não teria deixado meu pai fazer o que fez. Ser forte não é sobre nunca cair. É sobre se levantar depois. Terminei a limpeza e rasguei minha camisa de reserva para fazer bandagens improvisadas. Ana Clara observava cada movimento meu com atenção, como se tentasse decifrar minhas intenções. "Por que está fazendo isso?" perguntou quando amarrei a última bandagem. "Fazendo o quê?" "Cuidando de mim. Me tratando como se eu valesse alguma coisa." A pergunta me atingiu como soco no estômago. Vi Yara ali novamente. Não o rosto, mas a fragilidade, a necessidade desesperada de se sentir amada. "Porque você vale", disse, encontrando seus olhos. "Independente do que qualquer um tenha dito, você vale." Ana Clara começou a chorar então. Não o choro contido de quem tem medo de incomodar, mas o desabamento de alguém que guardou dor demais por muito tempo. Soluços que vinham do fundo da alma, molhando a manta onde estava deitada. Eu não soube o que fazer. Não sou bom com lágrimas. Nunca fui. Então fiz o que meu instinto mandou. Fiquei ali em silêncio, deixando que ela sentisse o que precisava sentir. Quando os soluços diminuíram, ela limpou o rosto com as costas da mão. "Desculpa", murmurou. Pelo quê?" "Por estar chorando na sua frente, por ter estragado sua viagem, por..." "Ana Clara." Minha voz saiu mais firme que pretendia. "Para de pedir desculpa por existir." Ela me olhou surpresa. "Você não estragou nada. Não tem nada pelo que se desculpar. E chorar é coisa de gente viva, de gente que ainda sente." O sol começava a se inclinar para o oeste, pintando a clareira de dourado. Ana Clara se ajeitou melhor na manta, tentando não apoiar peso nos ferimentos. "E agora?" perguntou. "Agora vamos descansar. Amanhã vemos o que fazer." "Você não vai me levar de volta para ele, vai?" A pergunta carregava tanto medo que me partiu o coração. "Nunca", respondi, e foi uma promessa. "Enquanto eu estiver vivo, ninguém vai te machucar de novo." Ana Clara assentiu devagar, e pela primeira vez desde que a encontrei, vi algo parecido com alívio no rosto dela. Fiz uma fogueira pequena enquanto ela cochilava. O crepitar das chamas se misturava com o som do riacho, criando uma trilha sonora pacífica para aquele fim de tarde. Olhei para a jovem adormecida e senti algo mudando dentro de mim. Pela primeira vez em 4 anos, eu tinha um propósito que não fosse apenas sobreviver ao próximo dia. Ana Clara havia chegado na minha vida como um furacão de dor e sangue. Mas talvez, só talvez, a gente pudesse se curar junto. A noite se aproximava, trazendo com ela as primeiras estrelas e uma sensação estranha de esperança. A noite no cerrado chegou devagar, trazendo aquele frio que penetra nos ossos e faz a gente lembrar que está vivo. Mantive a fogueira baixa. Clarão demais atrai gente que a gente não quer encontrar. Ana Clara acordou quando a lua já estava alta, um gemido baixo escapando dos lábios quando tentou se mexer. Os ferimentos haviam enrijecido com o tempo e qualquer movimento arrancava uma careta de dor. "Como está se sentindo?" perguntei, mexendo o ensopado de carne seca que preparara numa panela pequena. Como se um cavalo tivesse passado por cima de mim. Ela tentou sorrir, mas não convenceu nem a ela mesma. Tecnicamente, foi arrastada por um. Ofereci um pouco da comida numa cuia de madeira. "Precisa comer alguma coisa." Ana Clara aceitou a cuia, mas mal tocou na comida. Ficou olhando para as chamas, perdida em pensamentos que eu imaginava serem dolorosos. "Posso perguntar uma coisa?" disse depois de um tempo. "Pode. Você tem família?" A pergunta me atingiu como sempre atingia. 4 anos e ainda doía como ferida fresca. "Tinha", respondi mexendo o fogo com um galho. "Minha mulher morreu de febre.
junto com o bebê que esperávamos. Ana Clara me olhou com uma compaixão que me desarmou completamente. Sinto muito. Faz tempo. Doracim não faz tempo nunca, ela disse baixinho. Só aprende a conviver. Olhei para ela surpreso. Para alguém tão jovem, falava como quem já havia enfrentado perdas demais. E você? Perguntei. Tem mais alguém além do seu pai? O rosto dela se fechou como porta batendo. Tinha minha mãe. Morreu quando eu tinha 12 anos. Uma pausa longa. Depois foi só eu e ele. E ele mudou muito depois que ela se foi. Mudou como? Ana Clara demorou para responder, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Minha mãe era quem segurava as pontas, quem fazia ele ser homem. Sem ela, ele virou outra coisa. Começou a beber mais, a ficar violento. E eu virei o alvo da raiva dele. Senti o sangue ferver nas veias. Conhecia homens assim, covardes que descontam frustrações em quem não pode se defender. Ele sempre batia em você? Não sempre, só quando bebia. Ou quando eu fazia alguma coisa que ele não gostava, ou quando a voz falhou. Quando ele lembrava que eu não era o filho homem que ele queria. O silêncio se estendeu por longos minutos. Ana Clara mexia no ensopado sem comer, perdida em memórias que eu podia imaginar. O que foi que aconteceu hoje? Perguntei, sabendo que talvez ela não quisesse responder. Ela fechou os olhos com força. Ele descobriu sobre Miguel. Miguel? Um rapaz do povoado. A gente se gostava. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente. Não fizemos nada demais, só nos beijamos algumas vezes. Mas alguém viu e contou para ele. Comecei a entender o tamanho da tragédia. Ele ficou furioso. Disse que eu havia trazido vergonha para a família, que não prestava, que era igual a uma... Ela não conseguiu terminar a frase. E o Miguel? Fugiu quando meu pai foi atrás dele com a espingarda. Não culpo ele. Eu fugiria também se pudesse. Mas você tentou fugir. Ana Clara balançou a cabeça. Tentei. Juntei as poucas coisas que tinha e saí de casa de madrugada. Mas ele me alcançou na estrada. Disse que se eu queria agir como animal, ia ser tratada como animal. A raiva que senti foi tão intensa que precisei me levantar e caminhar um pouco para me acalmar. Como um pai podia fazer aquilo com a própria filha? Ele te amarrou numa corda e saiu arrastando? Perguntei, tentando manter a voz controlada. Disse que ia me levar até a cidade grande e me vender para qualquer um que quisesse uma mulher suja. As palavras saíam entrecortadas pelos soluços. Que se eu gostava tanto de homem, podia conhecer muitos. Senti vontade de voltar naquela trilha e acertar as contas com aquele desgraçado. Mas Ana Clara precisava de mim ali. Ele não vai conseguir te encontrar aqui, disse, voltando a me sentar perto dela. Esta região é grande demais e eu conheço cada trilha. E depois, a pergunta veio carregada de desespero. Não posso ficar escondida para sempre e não tenho para onde ir. Era uma pergunta que eu não sabia responder. Ela estava certa. Não podia ficar fugindo eternamente, mas também não podia voltar para casa. A gente dá um jeito, disse, mais para acalmá-la que por ter um plano real. Ana Clara me olhou com aqueles olhos grandes e tristes. Por que está fazendo isso por mim? Não me conhece de nada. Às vezes a gente não precisa conhecer para cuidar, mas deve ter algum motivo. Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. Quando minha mulher morreu, fiquei perdido por muito tempo. Achava que não tinha mais motivo para continuar vivendo. Olhei para as chamas dançando. Aí você apareceu e de repente eu lembrei do que é sentir que a vida de alguém importa. Mesmo sendo uma desconhecida, principalmente sendo uma desconhecida. Não salvar você seria como deixar um pedaço de mim morrer de novo. Ana Clara ficou em silêncio por um longo tempo, processando minhas palavras. Obrigada,
disse finalmente, tão baixinho que quase não ouvi. Pelo quê? Por me fazer sentir que valho alguma coisa. O vento noturno trouxe o cheiro de terra úmida e a promessa de chuva. Em algum lugar na mata, uma coruja piou, ecoando através das árvores como lamento antigo. Ana Clara? Tenta dormir um pouco. Amanhã vamos pensar no que fazer. Ela se ajeitou na manta, puxando um cobertor que eu havia deixado perto dela. João? Que foi? Se meu pai vier atrás de mim, ele não vai te encontrar. Interrompi. E se encontrar, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Ana Clara assentiu e fechou os olhos. Em poucos minutos, a respiração dela se tornou mais profunda e regular. Fiquei acordado, cuidando da fogueira e pensando. Pela primeira vez em 4 anos, eu tinha responsabilidade por outra vida. A sensação era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Olhei para Ana Clara dormindo e fiz uma promessa silenciosa. Ia protegê-la, custasse o que custasse. Mesmo que isso significasse enfrentar demônios, os dela e os meus. A noite seguiu em frente, e eu mantive vigília, ouvindo os sons da mata e planejando o amanhã que ainda estava por vir. O terceiro dia amanheceu com céu carregado e um vento que trazia cheiro de chuva. Ana Clara acordou melhor. Ainda sentia dor, mas conseguia se mover sem gemer. As bandagens precisavam ser trocadas e os ferimentos mostravam sinais de cicatrização. Vamos ter que sair daqui, disse enquanto preparava um chá de erva cidreira que havia colhido perto do riacho. Por quê? Ana Clara se sentou na manta, puxando o cobertor em volta dos ombros. Chuva vem aí. Essa clareira vai virar um charco e você não tem condição de ficar molhada com esses ferimentos. Ela assentiu, mas vi preocupação nos olhos dela. Para onde vamos? Conheço uma casa abandonada umas 2 léguas daqui. Fica escondida, mas tem teto e parede. Vamos ficar melhor abrigados. Ajudei Ana Clara a se levantar. Ela mancava bastante, mas insistiu em caminhar até o cavalo sem apoio. Orgulho ferido, pensei. Conhecia bem esse sentimento. A viagem foi lenta. Ana Clara montava na frente, recostada no meu peito, e eu sentia cada vez que ela se contraía de dor. Parava frequentemente para que ela descansasse, sempre atento aos sons da mata. Foi numa dessas paradas que ouvi, cascos na distância, vários cavalos vindo na nossa direção. Ana Clara, murmurei no ouvido dela. Tem gente vindo. O corpo dela enrijeceu imediatamente. É ele? Não sei, mas vamos sair da trilha. Guiei o cavalo para dentro da mata, buscando uma moita densa onde pudéssemos nos esconder. Ana Clara tremia, não de frio, mas de medo puro. Os cascos se aproximaram. 3 cavaleiros pelos sons. Pararam exatamente onde estávamos poucos minutos antes. As pegadas são recentes. Uma voz grossa que não reconheci. Não pode ter ido longe. Outra voz, mais aguda. A menina está machucada. Se aquele Apache fez alguma coisa com minha filha, eu mato ele devagar. Uma terceira voz, cheia de ódio. O pai dela. Ana Clara tapou a boca com as mãos para abafar qualquer som. Lágrimas escorriam pelo rosto e todo o corpo dela tremia violentamente. Vamos dividir, disse o homem da voz grossa. Zé, você vai pela trilha da serra. Manuel, segue o riacho. Eu vou pela estrada velha. E se encontrarmos eles, traz a menina de volta. O Apache faz o que quiser com ele. Risos baixos e cruéis ecoaram pela mata. Depois, o som dos cascos se espalhando em direções diferentes. Ficamos escondidos por quase 1 hora, depois que o último som se perdeu na distância. Ana Clara chorava em silêncio, o rosto enterrado nas minhas costas. Ele trouxe gente, sussurrou quando finalmente conseguiu falar. Vi isso. Eles vão me encontrar, não vão? Não, se eu puder evitar. Saímos da moita com cuidado. O céu estava mais escuro e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Precisávamos chegar ao abrigo antes que a tempestade chegasse com força total. João.
Ana Clara me chamou quando já estávamos quase chegando à casa abandonada. Que foi? Se eles nos encontrarem, você não precisa morrer por minha causa. Parei o cavalo e me virei para olhá-la. Do que você está falando? Você pode me entregar para eles e seguir seu caminho. Eu não vou guardar rancor. A frieza com que ela disse aquilo me assustou mais que qualquer ameaça. Ana Clara, olha para mim. Ela obedeceu, relutante. Eu não vou te entregar para ninguém. Entendeu? Para ninguém. Mas você pode morrer. Todo mundo vai morrer um dia. A questão é se a gente morre por alguma coisa que vale a pena. Eu não valho a pena de ninguém morrer por mim. Desmontei ali mesmo, no meio da chuva que começava a apertar, e fiquei de frente para ela. Ana Clara, escuta o que eu vou te dizer. Você vale sim. Vale muito. E qualquer um que te faça acreditar o contrário é um filho da puta que não merece nem o ar que respira. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez parecia mais alívio que desespero. Ninguém nunca disse isso para mim. Então estava na hora de alguém dizer. A casa abandonada ficava no meio de um pequeno vale, cercada por cajueiros e mangabeiras. Era simples, 2 cômodos, parede de taipa e teto de palha, mas estava em bom estado. Algum tempo atrás, havia sido lar de uma família, pelos restos de móveis que ainda restavam. Acendi uma fogueira no que devia ter sido a cozinha, usando lenha seca que encontrei empilhada num canto. Ana Clara se sentou perto do fogo, finalmente parando de tremer. Como você conhece esse lugar? Perguntou. Já passei por aqui outras vezes. A família que morava aqui se mudou para a cidade grande faz uns 3 anos. Deixaram a casa para trás. Deve ser triste. Abandonar um lar assim. Às vezes a gente abandona não porque quer, mas porque precisa. Ana Clara ficou pensativa olhando as chamas dançarem. É o que eu estou fazendo agora, não é? Abandonando tudo que conhecia. Você não abandonou, você escapou. Qual a diferença? Abandonar é uma escolha, escapar é uma necessidade. A chuva aumentou de intensidade, tamborilando no teto de palha com força crescente. O som era reconfortante, significava que nossos perseguidores teriam dificuldade em seguir qualquer rastro. João? O que vai acontecer comigo? Era a pergunta que eu vinha evitando desde que a salvei. A verdade é que eu não sabia, não tinha plano além de protegê-la. Não tinha pensado no depois. Não sei, admiti, mas vamos descobrir juntos. Você não pode cuidar de mim para sempre. O porquê não? Porque você tem sua vida, seus planos. Olhei para ela, essa jovem ferida que havia chegado na minha vida como um furacão, e percebi algo que me surpreendeu. Eu não queria uma vida sem ela. Não romântico. Ela era jovem demais e eu velho demais por dentro. Mas havia algo nela que despertara em mim um instinto protetor que eu pensava ter morrido junto com Yara. Meus planos eram vagar sem rumo até morrer, disse. Não eram grandes planos. Ana Clara riu pela primeira vez desde que a conheci. Um som baixo, ainda meio engasgado, mas genuíno. Então a gente está na mesma. É, acho que estamos. A noite caiu com a tempestade ainda rugindo lá fora. Improvisei uma cama para Ana Clara no cômodo dos fundos, usando manta e cobertor para deixá-la confortável. Eu dormiria na cozinha, perto da porta, caso alguém tentasse entrar. João, ela me chamou quando eu já estava saindo do cômodo. Que foi? Obrigada. Por tudo. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você me deu uma coisa que eu não tinha há muito tempo. O quê? Esperança. Fechei a porta devagar e me acomodei perto da fogueira moribunda. Lá fora, a tempestade continuava, mas dentro daquela casa abandonada, pela primeira vez em anos, eu sentia algo parecido com paz. Ana Clara tinha razão. Ela me dera esperança também. A esperança de que ainda existia bondade no mundo, de que ainda valia a pena lutar por alguma coisa. E eu ia lutar. Custasse o que custasse. O quarto dia chegou silencioso demais.
A tempestade havia passado durante a madrugada, deixando o ar limpo e o cheiro de terra molhada que grudava na garganta. Acordei antes do sol nascer, como sempre fazia, mas algo estava errado. Não conseguia identificar o quê. Ana Clara ainda dormia no cômodo dos fundos. Ouvia sua respiração tranquila através da parede fina de taipa. Pelo menos uma de nós duas estava conseguindo descansar. Saí para verificar os arredores. O cavalo pastava calmamente perto da casa e não havia sinais de que alguém tivesse passado por ali durante a noite. Mas a sensação de perigo não me largava. Foi quando voltei para dentro que notei. Ana Clara estava acordada, sentada na beira da cama improvisada, mas não me cumprimentou. Tinha o olhar perdido, fixo em algum ponto na parede, como se estivesse vendo fantasmas. "Bom dia", disse, testando. Ela não respondeu, nem se mexeu. Ana Clara? Nada. Era como se eu não estivesse ali. Me aproximei devagar, como se ela fosse um animal assustado que pudesse fugir a qualquer momento. Quando cheguei perto o suficiente, vi que tremia, não de frio, mas de algo muito pior. "Ana Clara, você está me ouvindo?" Os olhos dela se moveram então, encontrando os meus. Mas o que vi ali me gelou o sangue. Não era a Ana Clara de ontem. Era alguém que tinha voltado para um lugar muito escuro dentro da própria mente. "Ele vem", sussurrou, a voz quase inaudível. "Quem vem?" "Meu pai. Ele sempre vem, não importa onde eu me escondo." "Ana Clara, seu pai não sabe onde estamos. Estamos seguros aqui." Ela balançou a cabeça devagar, como se eu fosse uma criança que não entendia nada. "Você não conhece ele. Não conhece o que ele é capaz de fazer. Conta pra mim, então." Ana Clara fechou os olhos com força e quando falou, foi como se estivesse contando um pesadelo. "Quando eu tinha 14 anos, tentei fugir pela primeira vez. Consegui chegar até a cidade vizinha, uns 20 quilômetros de casa. Pensei que estava livre. Fez uma pausa longa, reunindo coragem para continuar. Ele me encontrou em 2 dias, me trouxe de volta e me trancou no porão por uma semana, sem comida, só água uma vez por dia. Senti o estômago revirar. Disse que era para eu aprender que lugar de filha é ao lado do pai, que tentar fugir era pecado contra Deus e contra a família. Ana Clara, quando me soltou, eu estava tão fraca que mal conseguia ficar em pé, mas ele não tinha terminado. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Me fez ajoelhar na igreja na frente de todo mundo e pedir perdão por ter trazido vergonha para a família. A raiva que senti foi tão intensa que precisei me levantar e caminhar até a janela para me controlar. Como alguém podia fazer aquilo com uma criança? Depois disso, nunca mais tentei fugir. Até agora. "Mas você conseguiu", disse voltando para perto dela. "Você saiu de lá. Por quanto tempo?" A pergunta veio carregada de desespero. "Ele vai me encontrar, João. Sempre encontra. E quando encontrar..." Não terminou a frase, mas não precisava. Eu podia imaginar. "Isso não vai acontecer." "Como você pode ter tanta certeza?" "Porque desta vez você não está sozinha." Ana Clara me olhou como se eu fosse ingênuo demais para entender a realidade. "Você não entende. Ele não é só violento. Ele é esperto, persistente, vai usar todo mundo que conhece, vai prometer recompensa, vai mentir, vai fazer o que for preciso até me achar. E quando achar, vai ter que lidar comigo. E se ele trouxer mais gente? E se ele trouxer a polícia? Vai dizer que você me sequestrou, que fez coisas comigo. Quem vai acreditar na palavra de um apache contra um fazendeiro respeitado?" A pergunta me calou porque ela tinha razão. Eu conhecia como o mundo funcionava. Conhecia o preconceito, a facilidade com que as pessoas acreditavam no que queriam acreditar. "Então, o que você quer fazer?" perguntei. Ana Clara ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. "Às vezes, penso que seria mais fácil se eu simplesmente desaparecesse." O tom com que ela disse aquilo
me aterrorizou. Não fala isso. Por quê? Qual a diferença que faria? Ninguém sentiria minha falta. Eu sentiria. Você me conhece há 3 dias. E nesses 3 dias, você se tornou a coisa mais importante da minha vida. Ana Clara me olhou surpresa, como se não pudesse acreditar no que havia escutado. Como assim? Você me lembrou do que é ter um propósito, do que é sentir que a vida de alguém importa. Me sentei ao lado dela na cama. Quando minha mulher morreu, eu morri junto. Ficou só a carcaça andando por aí. Mas você me trouxe de volta. Não é verdade? É sim. E por isso vou te proteger, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Ana Clara começou a chorar então. Não o choro desesperado dos primeiros dias, mas algo mais profundo. Como se finalmente estivesse permitindo a si mesma acreditar que alguém se importava. Não quero que você morra por minha causa, soluçou. E eu não quero que você desista de viver por causa de um covarde que se acha dono da sua vida. Ficamos em silêncio por um tempo, ela chorando baixinho e eu sem saber direito o que dizer. Era um momento frágil demais para palavras vazias. Foi quando ouvi um som quase imperceptível, galho quebrando na mata, folhas se movendo contra o vento. Alguém estava se aproximando da casa. Ana Clara, murmurei tocando seu braço. Alguém vem vindo. O pânico voltou instantaneamente aos olhos dela. É ele. Eu sabia que ia me encontrar. Pode ser qualquer pessoa, caçador, viajante. Não, é ele. Eu sinto. Me levantei devagar e fui até a janela. Entre as árvores, consegui distinguir movimento. 3 figuras se aproximando a pé, tentando não fazer barulho. Ana Clara tinha razão. Eles nos haviam encontrado. O que fazemos? Ana Clara sussurrou, levantando-se com dificuldade. Olhei em volta, avaliando as opções. A casa só tinha 2 saídas. A porta da frente e uma janela dos fundos. Se eles estavam vindo da frente, nossa única chance era sair por trás. Vamos pelos fundos, disse. Devagar, sem fazer barulho. E o cavalo? Vamos ter que deixar. Não dá tempo de buscar ele sem ser visto. Ana Clara assentiu, mas viu o medo tomando conta dela novamente. Todo o progresso que havíamos feito nos últimos dias estava desmoronando. Escuta, disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Confia em mim. Confio. Então vamos. Saímos pela janela dos fundos com cuidado. Ana Clara mancava, mas se esforçava para não gemer de dor. Cada passo era uma tortura, mas ela continuava. Chegamos até a linha das árvores quando ouvimos a porta da frente sendo arrombada. Cadê eles? Uma voz gritou lá dentro. Saíram há pouco tempo. As cinzas ainda estão quentes. Não podem ter ido longe. A menina está machucada. Ana Clara se encolheu contra mim, tremendo como folha. Por aqui, sussurrei, guiando-a para dentro da mata. Mas havíamos dado apenas alguns passos quando uma voz que gelou meu sangue gritou atrás de nós. Ali, na mata, eles nos tinham visto. A caçada havia começado. Corre! Gritei, empurrando Ana Clara para a frente. Ela tropeçou na própria dor, mas se levantou e continuou. Atrás de nós, ouvia o barulho de galhos quebrando e homens gritando ordens uns para os outros. Pega a menina viva! A voz do pai dela ecoou pela mata. O Apache pode morrer. Ana Clara soltou um gemido de pânico, mas não parou de correr. A adrenalina estava mascarando a dor dos ferimentos, pelo menos por enquanto. A mata era densa, cheia de espinhos e raízes que tentavam nos derrubar a cada passo. Eu conhecia aquela região melhor que eles, mas Ana Clara estava me atrasando. Não por culpa dela. Ela dava o máximo que podia, mas os ferimentos tornavam cada movimento uma agonia. João, ela ofegou, tropeçando numa raiz. Não consigo mais. Consegue sim, tá quase lá. Quase onde? Boa pergunta. Eu estava improvisando, tentando ganhar distância enquanto pensava em algum plano. Conhecia uma gruta uns 2 quilômetros dali,
Mas Ana Clara jamais conseguiria chegar até lá no estado em que estava. O som da perseguição estava ficando mais próximo. Eles eram 3 homens a cavalo, e mesmo tendo que ir devagar por causa da vegetação densa, ainda eram mais rápidos que nós. "Ah, por aqui", disse puxando Ana Clara para a direita, onde a mata ficava mais fechada. Conseguimos alguns minutos de vantagem quando eles perderam nosso rastro, mas não ia durar muito. Homens acostumados com caça sabem como rastrear. Foi quando vi a ravina. Era profunda, uns 4 metros, com água correndo no fundo. Se conseguíssemos descer, poderíamos seguir pela água e confundir nosso cheiro. "Ana Clara, preciso que você confie em mim. O que você quer fazer? Vamos descer aí." Ela olhou para o buraco e empalideceu. "Eu não consigo. Com esses ferimentos, eu te ajudo, mas é nossa única chance." Ana Clara fechou os olhos, respirou fundo e assentiu. "Vou descer primeiro", disse. "Depois você vem." Desci rápido, testando se o fundo era seguro. A água batia no tornozelo, fria como gelo, mas o chão era firme. "Agora você, devagar." Ana Clara começou a descida, usando raízes e pedras como apoio. Estava quase chegando quando escorregar. Consegui ampará-la antes que batesse no chão, mas ela gritou de dor quando o peso do corpo puxou os ferimentos do joelho. "Machucou?" "Estou bem", mentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. O grito dela havia sido ouvido. Passos correndo se aproximavam da ravina. "Por aqui!" alguém gritou. "Manda o Zé cercar pela direita!" A voz do pai dela cheia de raiva. Eles sabiam onde estávamos, mas descer na ravina ia levar tempo. Nossa vantagem era pequena, mas ainda tínhamos uma chance. "Segura na minha cintura", disse para Ana Clara. "Vamos seguir pela água." Ela obedeceu sem questionar. Senti seus braços tremendo em volta de mim, mas ela não reclamou da dor. Caminhamos pela água gelada por quase 1 hora, seguindo cada curva da ravina. Ana Clara estava exausta, respirando com dificuldade, mas continuava. A determinação dela me impressionava. Quando finalmente saímos da água, estávamos quase 3 quilômetros de onde havíamos entrado. Ana Clara desabou numa pedra, as forças completamente esgotadas. "Não consigo mais", sussurrou. "Consegue sim. Só mais um pouco. João, deixa eu aqui. Vai embora antes que eles te matem. Já conversamos sobre isso." "Mas, Ana Clara", minha voz saiu mais dura que pretendia. "Eu não vou te abandonar, entendeu? Nunca." Ela me olhou com aqueles olhos grandes e cansados, e pela primeira vez vi algo diferente ali. Não era mais só medo, era confiança. Ela estava começando a acreditar que eu não ia desistir dela. "Então, o que fazemos?" Olhei em volta, tentando me orientar. Estávamos numa parte da mata que eu conhecia pouco, mas podia ouvir água correndo mais à frente. Talvez um rio maior, onde poderíamos encontrar ajuda. "Vamos até aquela água. Deve ter alguém por perto." Ajudei Ana Clara a se levantar. Ela mancava pesadamente, mas se recusou a ser carregada. "Tenho que aprender a caminhar sozinha", disse quando ofereci ajuda. "O porquê?" "Porque talvez um dia você não esteja aqui para me carregar." A simplicidade da observação me atingiu como tapa na cara. Ela tinha razão. Eu estava tentando protegê-la, mas também estava a deixando dependente. Se alguma coisa acontecesse comigo... "Você tem razão", admiti. "Mas aceita um apoio pelo menos?" Ela sorriu pela primeira vez naquele dia terrível. "Aceito." Caminhamos apoiados um no outro, até chegar à margem de um rio largo e calmo. Do outro lado, podia ver fumaça subindo entre as árvores. Uma casa. Talvez ajuda. "Como vamos atravessar?" Ana Clara perguntou. "Nadando. Eu mal consigo andar, quanto mais nadar." "Eu te ajudo." "E se eu me afogar?" "Não vai se afogar. Eu não deixo." Ana Clara olhou para a água por um longo tempo, claramente apavorada.
Não a culpava. Depois de tudo que havia passado, confiar em qualquer coisa devia ser quase impossível. Ana Clara, disse, tocando seu braço. Olha para mim. Ela obedeceu. 3 dias atrás você estava sendo arrastada por uma corda, sem esperança, sem futuro. Hoje você está aqui, de pé, lutando. Você é mais forte do que imagina. Não me sinto forte. Força não é sobre não ter medo. É sobre ter medo e fazer o que precisa ser feito mesmo assim. Ana Clara respirou fundo e assentiu. Vamos. Entramos na água devagar. Estava fria, mas não insuportável. Ana Clara se agarrou em mim quando a profundidade aumentou, mas não entrou em pânico. Nadou como podia, usando mais a determinação que a técnica. Estávamos quase chegando à outra margem quando ouvi os gritos. Ali! No rio! Eles nos haviam encontrado de novo. Atira nele! A voz do pai dela furiosa. E se acertar a menina? Atira abaixo, só para assustar! O primeiro tiro ecoou pela mata e a bala passou cantando sobre nossas cabeças. Ana Clara gritou e se agarrou em mim com mais força. Quase lá! Murmurei no ouvido dela. Aguenta firme. Mais 2 tiros. Um deles acertou a água a poucos metros de nós. Finalmente, tocamos o fundo do outro lado. Saímos da água correndo. Ana Clara tropeçando e se levantando. Eu puxando ela sempre para a frente. A casa estava a uns 100 metros da margem. Era simples, de madeira, com uma varanda onde um homem idoso fumava cachimbo. Socorro! Gritei enquanto corríamos. Por favor! O homem se levantou, alarmado. Quando nos viu chegando encharcados e desesperados, correu ao nosso encontro. O que aconteceu? Ela está sendo perseguida, ofeguei. Precisa de ajuda. Do outro lado do rio, podia ver os 3 homens chegando à margem. O pai de Ana Clara gritava alguma coisa, mas não conseguia ouvir o quê sobre o barulho da água. Entrem, disse o homem idoso. Rápido, correu conosco até a casa e trancou a porta assim que entramos. Senta aí, menina, disse para Ana Clara, indicando uma cadeira. Você está machucada. Muito obrigada, Ana Clara sussurrou. Quem são aqueles homens? Perguntou o velho. Meu pai, Ana Clara disse baixinho, e 2 capangas. Seu pai? O homem pareceu confuso. Mas por que você está fugindo do próprio pai? Ana Clara abaixou a cabeça, incapaz de responder. Porque ele a estava arrastando por uma corda amarrada num cavalo. Respondi por ela. O rosto do homem mudou completamente. A confusão deu lugar à indignação. Meu Deus do céu! Que tipo de pai faz isso? O tipo que não merece ser chamado de pai, disse Ana Clara, encontrando coragem para falar. Pela janela, podia ver os 3 homens do outro lado do rio. Estavam gritando, mas não havia como atravessar rapidamente. Tínhamos alguns minutos. Tem algum lugar onde ela possa se esconder? Perguntei. Tem, disse o velho. Mas primeiro vou tratar desses ferimentos. E vocês vão me contar direito o que aconteceu. Ana Clara olhou para mim buscando aprovação. Assenti. Pela primeira vez em dias, estávamos seguros. Temporariamente mais seguros. Ana Clara começou a contar sua história para o homem idoso, e a cada palavra vi sua postura mudando. Não era mais a jovem aterrorizada que eu havia salvado. Era alguém que estava encontrando sua própria voz. E eu percebi que minha missão estava mudando. Não era mais só sobre protegê-la, era sobre ajudá-la a se proteger. O sol começou a se pôr, pintando o céu de dourado, e pela primeira vez, desde que tudo começou, senti que talvez houvesse esperança para nós 2. Mas do outro lado do rio, podia ver o pai dela ainda esperando. E soube que nossa jornada estava longe de terminar. Epílogo. 6 meses depois, Ana Clara e eu estávamos numa pequena cidade a 300 quilômetros dali. Ela havia aprendido a costurar com uma senhora da igreja local e ganhava seu próprio dinheiro pela primeira vez na vida. Eu havia encontrado trabalho numa fazenda próxima. Não era muito, mas era suficiente para recomeçar.
Ana Clara ainda tinha pesadelos às vezes, mas eram cada vez menos frequentes. E quando acordava assustada no meio da noite, eu estava lá para lembrar que estava segura. Não éramos pai e filha, nem marido e mulher. Éramos duas pessoas que se salvaram mutuamente quando mais precisavam. Uma tarde, enquanto ela costurava na varanda e eu consertava uma cerca no quintal, Ana Clara me chamou. João, que foi? Obrigada. Pelo quê? Perguntei, embora soubesse a resposta. Por me ensinar que eu valia alguma coisa. Parei o trabalho e olhei para ela. Não era mais a jovem aterrorizada que eu havia encontrado. Era uma mulher forte, independente, que havia descoberto seu próprio valor. Você sempre valeu, disse. Só precisava de alguém para lembrar você disso. E você? O que eu te ensinei? Pensei na pergunta por um momento. Você me ensinou que salvar alguém às vezes é a única forma de se salvar também. Ana Clara sorriu e voltou ao trabalho. Eu fiz o mesmo. O vento soprava suave naquela tarde, carregando o cheiro de flores e a promessa de dias melhores. Não sabíamos o que o futuro guardava para nós, mas sabíamos que enfrentaríamos juntos. Porque às vezes, no meio do nada, encontramos exatamente o que precisávamos. E às vezes, o que precisávamos era simplesmente alguém que acreditasse que valíamos a pena ser salvos. O sol se pôs devagar, pintando o céu de dourado, e eu soube que finalmente havia encontrado meu caminho para casa.